Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício e já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então, vamos lá. Um estudante, ao entrar no laboratório de química de sua escola, depara-se com dois frascos de reagentes sobre a bancada. No rótulo de um estava escrito ácido acético C2H4O2, no outro etanol C2H6O. Ele também percebeu que no quadro do laboratório estavam escritas as informações seguintes. Então nós temos aqui, ó, reação do ácido acético com o etanol, tá? Então, ó, constante aqui, ó, K1 é constante no sentido direto e K2 é constante no sentido inverso. Ele formou X mais Y. Isso aqui, pessoal, é um conceito de orgânica, então é uma reação de esterificação, nesse caso, tá? Mas a gente vai montar ela aqui. Volume total da solução, 1 litro, excelente, ótimo. A gente não precisa ficar calculando a quantidade que teremos em 2 litros, quantos mol a gente coloca aqui. Então a gente tudo vai colocar mol por litro porque a gente só tem um, tá bom? E a constante de equilíbrio, que é o Kc aqui, né? Que é a razão entre a constante no sentido direto dividido pela constante do sentido inverso é igual a 3. Então, Kc nós já temos. Maravilha. Tá vendo que eles já forneceram o quê? O quadrinho que a gente sempre utiliza para ir preenchendo, tá bom? Então, com isso, a gente já tem uma noção daquilo que a gente está acontecendo. Então, ó, no início, nós colocamos 2 mols de ácido acético e 3 mols de etanol. Lembrando, no início não temos nada de produto. X e Y não temos absolutamente nada. Então, 0, 0. Quanto que foi gasto? Foi X. Porque, ó, tá vendo no equilíbrio que ele colocou 2 menos X? Então, isso aqui a gente entende que o quê? Foi gasto X. Então, a gente pega o início menos o que foi gasto. Como a gente não sabe o quanto que foi gasto, X. Aqui, ó, 3 menos X formou X de X e X de Y. Com isso, a gente já entende o balanceamento. Porque, ó, gastou X, tanto de ácido acético quanto de etanol, e formou X de X e X de Y, a gente vai ver que quando a gente fazer a equação, vai dar tudo 1 para 1 para 1 para 1. Então, o balanceamento já está fornecido, mas eu vou demonstrar aqui na reação, que é o que vai pedir no item A, porque ele pergunta, ó, com base na interpretação das informações disponíveis, atenda as seguintes solicitações. A. Escrever e balancear a reação química que se processa usando as fórmulas estruturais planas. Então, vamos lá, vou colocar aqui em cima, ó. A. Nós temos o ácido acético, ó, C2H4O2. Como eu disse, são conceitos de orgânica que nós temos que lembrar aqui, ó. Mas eu vou escrever o etanol invertido. Esse é o ácido acético, tá? E eu vou escrever o etanol, ele invertido. C2CH3, tá bom? Dá no mesmo. Pensa sempre no espelho. Aqui no caso, ó. O que a gente vai ter aqui, ó? Pessoal, exatamente isso daqui. Quando eu tenho uma reação entre ácido carboxílico e um álcool, ele vai acontecer o quê? O ácido, né, a parte da carboxila vai perder o OH, enquanto o hidrogênio da hidroxila do álcool vai perder, né, só vai perder o hidrogênio. Tá vendo que sobrou uma ligação aqui nesse oxigênio e nesse carbono? Tá vendo que eu formei água aqui, né? Então aqui nós formamos o nosso éster. Então, ó, H3C, C dupla O, CH2, CH3. Aqui a gente já tem que ter um conhecimento prévio, tá? De orgânica. Porque sim, eu acho que essa parte, para quem não tem o conceito de orgânica, é a que seria mais difícil, tá bom? Então formamos o éster. Como que a gente forma o éster? Exatamente isso aqui, ó. Perde-se o OH da carboxila e o hidrogênio da hidroxila do álcool. Essas aqui são funções. Tem duas playlists aí fantásticas, bastante bem completa aí para vocês devorarem, tá bom? Então formou o éster. Eu não vou ficar demorando muito aqui, porque esse não é mais nem o intuito do exercício. Só para nós nomearmos, e não é o ácido acético, esse aqui é o nosso éster chamado de acetato de etila. Tá bom? Acetato de etila.
Então aqui, pessoal, resolvemos a A, tá vendo, ó? Eu tenho um ácido acético para um etanol formando um acetato de etila e uma água, tá bom? Eu acho que essa seria a parte mais chata, vamos dizer assim, tá bom? Vamos para a B. A B, pessoal, vai chegar num ponto aqui que vai ser bem chatinho, tá bom? Mas nada que a gente não dê resultado aqui que a gente não consiga resolver. Então vamos lá. B. Calcular quantos mols de cada componente existem na mistura em equilíbrio. Então a gente vai ter que descobrir aqui, ó, o valor de x. Descobrindo o valor de x, a gente calcula a quantidade de mols de cada componente, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como que nós temos que montar? Nós temos que montar a nossa constante de equilíbrio. Não vai ser Kc, não é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes? Então vai ser assim, ó, não vai? Concentração de X, vamos considerar que seja o acetato de etila, vezes concentração de Y, que a gente vai considerar que seja água, dividido pela concentração, de ácido acético, aqui, tá? Vezes a concentração do etanol, tá bom? Então, montamos a nossa constante de equilíbrio. Agora vamos substituir os valores. Tá vendo que a gente vai pegar os valores que estão no equilíbrio, tá certo? Então vamos lá. Tá vendo que a constante de equilíbrio ele já forneceu que vale 3 aqui? Então, ó, Kc ele vale 3. Então eu tenho aqui, ó, 3 igual. Quanto vale x? X. Quanto vale y? X. Então não vai ficar assim, ó, x vezes x dividido. Qual que é a concentração de ácido acético? 2 menos x. Qual que é a concentração de etanol? 3 menos x. Tá legal? Pessoal, com isso, a gente aqui pode aplicar a distributiva. Tá vendo, ó? Então, ó, vai ficar assim, ó. 3 igual x vezes x, x ao quadrado. Dividido. Vamos pegar aqui, ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos x vai me dar menos 2x. Menos x vezes 3 vai me dar menos 3x. Menos x vezes menos x vai me fornecer um valor de mais x ao quadrado. Pessoal, sim, teremos que resolver aqui uma parte com Bhaskara. Sim, é um saco. A gente vai ter que relembrar esses conceitos. Tá vendo que tudo aqui, ó, menos 2x, menos 3x vai me dar 5x. Então, eu vou passar tudo isso daqui, ó, para ganhar um pouquinho de espaço, vou passar tudo isso daqui para cá, multiplicando. Então, não vai ficar exatamente assim, ó, 3 vezes 6 menos 5x, por quê menos 5x? Menos 2x menos 3x, 5x, mais 3x ao quadrado igual x ao quadrado. Aplico novamente a distributiva. 3 vezes 6, 18. 3 vezes menos 5x vai me dar menos 15x. Mais 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado igual a x, certo? Nós temos que igualar essa expressão tudo a zero. Então, o x ao quadrado de um lado, a gente passa para o outro lado, subtraindo. Então, eu já vou colocar os termos em ordem para a gente ter uma noção. Não vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado menos x ao quadrado menos 15x mais 18. Tudo isso igual a zero. 3x ao quadrado menos x ao quadrado, 2x ao quadrado. Menos 15x mais 18. Chegamos na nossa equação de segundo grau. Então, a gente vai ter que calcular aqui x' e x'.
as duas hipóteses que podem ser dadas. Eu vou calcular as duas e vou explicar por que que a gente só pode considerar uma, tá bom? Primeiro, como é que a gente vai calcular isso daqui, pessoal? A gente primeiro tem que calcular a variação, não tem que calcular a variação? Como que a gente calcula essa variação? Eu vou colocar até a fórmula aqui embaixo de vermelho e vamos seguir a sequência para que a gente não perca ela. A gente calcula a variação aqui, ó. A gente não faz isso daqui, ó. Não é b ao quadrado menos 4ac. Vou escrever aqui embaixo, ó. Variação não é b ao quadrado, não é menos 15, ó. b elevado ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 18, que são os termos que a gente tem que utilizar. B é o segundo termo, A é o primeiro termo, C é o terceiro termo, tá bom? Então, a gente tem que ficar muito ligado nisso. Variação menos 15 ao quadrado é menos 15 vezes 15, que vai me dar 225. Menos 4 vezes 2 vezes 18 vai me dar 144. Então, a minha variação aqui me deu 81. Então, beleza. Descobrimos a variação. Agora, eu vou dar mais um espaço aqui, ó, para que a gente consiga calcular o resto. Como é que a gente calcula agora o x? A gente não vai calcular isso daqui, ó. Vou colocar de vermelho. X não vai ser igual menos b mais ou menos raiz quadrada da nossa variação, dividido por 2a. Então, vamos substituir os termos. Então, ó, x menos 15 mais ou menos raiz quadrada de 81. Ficou fácil agora, né? Dividido por 2 vezes 2. Fazendo isso, vamos simplificar ela aqui. Simplificar assim, né? Vamos calcular o que tem. Menos com menos 15 vai me dar 15. Mais ou menos, raiz quadrada de 81, pessoal, é 9. Dividido por 4. Então, agora a gente tem esses dois termos, mais e menos. Vamos calcular x' somando e x duas linhas subtraindo. Não vai ficar exatamente isso daqui, ó. Vou até colocar aqui, ó. X'. X'. 15 mais 9 dividido por 4. X'. 15 mais 9 não vai me dar 24? Dividido por 4. X' igual a 6. Descobrimos x' igual a 6. Aqui, vamos calcular x duas linhas. Não é 15 menos 9 dividido por 4. 15 menos 9 vai dar 6. Então, ó, x duas linhas. 6 dividido por 4. X duas linhas vai me dar 1,5. Agora, qual desses dois nós vamos utilizar, pessoal? Por obrigação, por dedução, por lógica, nós temos que fazer o quê? Nós temos que considerar o x duas linhas. Por que o x duas linhas? Porque nós temos exatamente um valor de 1,5. Aí você fala, mas por que não 6? Presta atenção. No início, nós não colocamos 2 mols de ácido acético? A gente não tem como gastar 6. Essa é a lógica. Por isso que a gente não utiliza x duas linhas. Tá bom? Por esse motivo. Por esse simples motivo. Tá bom? Então, por isso que a gente vai ter que adotar 1,5. Porque quanto que é 2 menos 6? Menos 4. Não tem como ficar concentração negativa. Não existe concentração negativa. Tá bom? Ou é 0, ou é positiva. Negativa nunca vai ter. Ah, eu tenho menos 1 mol por litro de ácido acético. Não, você não tem nada. Você tem 0 mol dele. Certo? Ou reagiu por completo, não sobrou nada, ou sempre vai sobrar alguma coisa. Mas negativo, jamais. Então, por conta disso que nós temos que utilizar. Então, pessoal, o que a gente tem aqui, ó? Eu vou fazer uma separação aqui
novamente e vou fazer de preto para que a gente mude um pouco de cor para entender. Então, ó, descobrimos que o valor de x vale quanto? 1,5. Então, vamos considerar aqui, ó, ácido acético. Eu não vou ter 2 menos x, então vou ter 2 menos 1,5. Ou seja, teremos meio mol de ácido acético. Agora vamos calcular o etanol. O etanol, nós temos 3 menos 1,5, que x vale 1,5. Aqui nós temos 1,5 mol. Então, nós temos meio mol de ácido acético, 1,5 de etanol. Lembre-se, como a gente fez a A aqui, é tudo 1 para 1 para 1 para 1. Então, se reagir um ácido acético, ele tem que reagir com um etanol, formando 1 de X, que é o acetato de etila, e 1 de Y, que é a nossa água. Então, o nosso composto X aqui, pessoal, vai dar quanto? 1,5, que X é igual a 1,5 mol. E Y, que x vale 1,5. Pronto. Tá aí a resposta do exercício. Então, calculamos as quantidades que está no equilíbrio. Tá legal? Sim, um exercício extremamente chato. Para você que não tem conhecimento de orgânica, ia ser complicado resolver a A, tá? Porque nós teríamos que lembrar, e como que a gente ia lembrar disso? Ia, assim, encher o saco mesmo. Tá bom, pessoal? Então, ficou aqui, demandei bastante tempo, tá? Mas espero que vocês tenham entendido que eu fiz bem pausadamente. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, volta um pouquinho naquilo que você não entendeu. Tipo, continuar com dúvida, deixa aí no comentário que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês, tá certo? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante, que o YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E se vocês queiram que eu faça alguma série, alguma coisa falando do mundo de ciências aqui, coloca aí nos comentários também, tá bom? Vai ser muito bem-vindo as suas ideias, as suas dicas, para que a gente enriqueça o canal cada vez mais. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!